fora, cidade agora, tudo que a gente precisa saber. O Jornal da EP tá no ar. Vamos uma conversa importante hoje aqui com o secretário de governo da Prefeitura de Araraquara, Leandro Guidolin, acompanhado do secretário da Fazenda e Planejamento, Roberto Pereira. Não seria interessante você colocar, inclusive, aquela matéria, né? Pra gente exatamente, introduzir a conversa. É exatamente isso. A gente chama, o Guidolin pediu também um espaço, né, para se defender, porque a gente sempre procura o outro lado para se defender. A gente até procura. A imprensa pode, mas pessoalmente é melhor ainda. Mas, por exemplo, teve essa questão do grupo G. Exatamente. JG. Né? Ontem a gente trouxe aqui um depoimento do responsável pelo grupo, dizendo, olha, vários meses já de atraso no pagamento e a gente não conseguiu uma conversa, nenhuma sinalização, especialmente, né, ali ele citava o Roberto Pereira. Depois nós obtivemos o contato, que foi tentado até com a vice-prefeita, que respondeu com uma frase bastante aberta. Tem até o print, né, Lucas, se puder exibir. A vice-prefeita Meire Laurindo reage dizendo: vamos pedir a Deus que sua situação seja resolvida. Guidolin, a prefeitura está clamando aos céus para honrar os compromissos? Primeiramente você, bom dia. Bom dia, Luiz, bom dia, Fernando, Ernesto, bom dia, Madalena. Realmente a situação financeira da prefeitura é uma situação caótica, né? Desde que nós assumimos o governo, a gente vem pontuando que nós herdamos uma dívida muito grande. O grande problema da dívida, a dívida que a gente demonstrou lá praticamente de 1,1 bilhão, isso dívida de longo prazo e curto prazo, é a dívida de curto prazo. Nós assumimos o governo com praticamente 300 milhões de reais vencido na boca do caixa. O que significa isso? É como se você não pagou a conta de água e luz da sua casa. E óbvio que isso impacta as operações do dia a dia. No início do ano, a arrecadação é maior. Tem arrecadação de IPTU, IPVA, então a gente tem um pouquinho mais de fôlego no caixa. Mas existem contas, existem empresas com faturas atrasadas desde o ano de 23. Tem empresas que têm que ter faturas até mais atrasadas, são contratos não continuados. Mas quando você assume, você não pode simplesmente falar assim, ó, eu não vou pagar o que era da gestão passada e pagar o novo. Todos os contratos continuados, você tem que pagar o passado, né? Então as contas que estão agora, que o pessoal tem cobrado, são contas desse ano, porque nós pagamos o passado. Então a situação é grave, né? Vocês noticiaram aqui de que a gente entrou com mandato de segurança, isso é verdade. A que custo nós pagamos a folha desse mês? Isso é importante. É isso que eu queria frisar, porque até recebemos algumas contestações, eu acho importante esclarecer. Esse mandado de segurança para evitar bloqueios de convênios federais diz respeito a quê? Que valores são esses não arcados com o INSS e então, com precatórios? No dia 19 a gente tinha uma situação, eu, Roberto Pereira, sentamos com o prefeito, onde nós detectamos que faltava 17 milhões de reais para pagar a folha de pagamento. De setembro, agora que venceu em setembro. No quinto dia útil próximo. Isso a gente suspendendo todos os pagamentos de fornecedores. Então a gente teve que tomar, o prefeito, na sua posição, ele é o nosso líder maior, tomar decisões difíceis. E naquele momento a gente optou por não pagar o INSS patronal, a parte que é descontada do funcionário foi paga, se ela não é paga é apropriação indébita. E nós também, no último dia do mês, graças a Deus, houve a aprovação da PEC, que vai ser sancionada hoje, e a gente também não pagou o precatório, em torno de 6 milhões, 7 milhões de reais. Então, com esse fôlego aí, nós conseguimos efetivar a folha. Só que a hora que você não recolhe hoje o INSS, antigamente, isso hoje é automático. O FPM, a gente recebe o FPM no dia 10, uma das parcelas. Então, pode ser que ele venha já cortado essa parcela do FPM. Por isso, o mandato de segurança, porque a PEC também nos permite pegar esse INSS que não foi pago e parcelar. A PEC tem essa flexibilidade. Então, com o mandato de segurança, é para a gente conseguir garantir que as contas da prefeitura não seja, esse repasse não seja bloqueado. Então, vivemos um momento difícil. E aí você pode me perguntar, mas o que a prefeitura tem feito? Desde o início do ano,
O prefeito Lapena tem sido criticado por diversas atitudes. Nós tivemos que reduzir segurança em vários locais. Quando a gente fala que fez corte na merenda, a gente jamais tirou um grão, arroz e feijão da criança. A gente tirou dos funcionários que comiam nas escolas. Então, e diversos outros cortes. Devolvemos carros alugados, devolvemos imóveis alugados. Então, a gente todo dia, toda reunião de secretariado, a primeira palavra de ordem é economia. Aonde pode cortar. Então, a gente tem cortado na carne. Eu não tenho carro, não uso carro oficial, não tenho motorista. Roberto também não usa carro oficial, não tem motorista. Então a gente tem feito o nosso dever de casa lá. E isso é difícil, porque o funcionalismo está sendo impactado, a população está sendo impactada. Só que a prioridade hoje é saúde. É a gente manter a saúde para não colapsar, é ter as escolas funcionando com merenda, com transporte, porque as dívidas, se for citar aqui, o Roberto pode dar números, são dívidas milionárias. Agora, viu, Guidolin, quando o Edinho sentou no lugar que você estava aí, então ele disse: Madalena, nós pagamos 180 milhões em precatórios e nunca deixamos a prefeitura parar. O Edinho disse aí onde você está. Agora, aí mesmo ele fez uma previsão, ele disse: olha, se a atual administração não conseguir uma medida judicial para amenizar os pagamentos precatórios, isso vai trazer problemas, né? Então ele está dizendo aí que vocês não se viraram para tentar... O importante é a sua colocação, muito bem colocado. Então assim, a administração, os últimos anos do governo passado, ele foi fazendo, ele entrou com medidas no CNJ, que é que intervém no pagamento de precatórios. Liminares, inclusive. Liminares. E ele foi conseguindo o rebaixamento da dívida. Então ele conseguiu durante todos esses anos o rebaixamento. Só que chegou num limite que hoje nós entramos 2 vezes no CNJ. Nós não conseguimos. O ex-prefeito esteve com o prefeito Lapena. Falou que ia tentar ajudar nós em Brasília. Deve ter feito seu esforço, mas nós não conseguimos. Então nós fizemos de tudo para conseguir isso. E o que isso impactou? Isso é importante porque da dívida chegou nesse momento. Hoje, nós já pagamos só esse ano 42 milhões de reais em precatório. Sendo que o ano passado ele recolhia 1%, os últimos anos, em torno de 1% da receita líquida. Nós estamos pagando praticamente 4%. Então nós estamos pagando tudo que nós teríamos que pagar e tudo que não foi pago nos últimos anos. Porque nós não conseguimos medidas judiciais. O que vai nos salvar daqui para frente é a PEC 66, que foi aprovado na última quarta ou quinta-feira do mês, que vai ser promulgada hoje, e aí sim, mas nós tentamos todas as medidas. Inclusive pela PEC há uma leitura de que os valores que já foram pagos esse ano, nos primeiros 7 meses, equivaleriam a quase que do ano inteiro. A prefeitura não teria mais compromissos esse ano referente a precatórios. É verdade isso? Não é bem assim. O que foi pago, foi pago. Daqui para frente... Não abate nada do que tá. Não. Nós temos um abatimento, sim, por um erro de cálculo. Tá. Então o nosso jurídico está brigando. O nosso jurídico é muito atuante. Né? Os nossos procuradores estão brigando por isso. Então nós temos 2 milhões lá num erro de cálculo. E tem outros detalhes em parcelamento que o Roberto tem números melhores aqui para passar para vocês. Então assim, nós estamos incansavelmente trabalhando todos os dias. Tanto que hoje nós temos... O prefeito tem trabalhado Brasília, São Paulo. Nós aguardamos aí receber. A gente tem hoje possibilidade de receber mais de 100 milhões de reais vindo de Brasília e São Paulo. Através de deputados, saúde. Então o prefeito está trabalhando. Só que essas coisas não acontecem do dia para a noite. A previsão da chegada desse dinheiro é dezembro. Né? E aí... Mas tem outra questão que é a securitização da dívida, que a gente pode falar, que vai trazer dinheiro ao caixa público. Agora, você não acha que essa inexperiência de governar, por exemplo, está trazendo essa dificuldade? Porque a administração passada ia buscar e conseguiu dinheiro para poder fazer o equilíbrio. E vocês não estão conseguindo. Inclusive, o governador fica lá em Brasília brigando por anistia, quando ele deveria estar aqui trabalhando pelos municípios, que foram arrebentados pelo ex-presidente da República, que simplesmente faz aí aquela... questão do ICMS, lembra? Então, arrebentou Estado e arrebentou municípios. E hoje nós estamos aí todos quebrados. A prefeitura disse que pagou 180 milhões em precatórios nesses últimos tempos, né? Nos últimos anos, né? Em 8 anos pagou 180. 180. Nós, em 6 meses, pagamos 42. Agora, vocês não acham que está faltando competência para conversar e conseguir quebrar isso? Madalena, estou com o Roberto aqui. O Roberto foi secretário de Fazenda 7 anos no governo Marcelo Barbieri. Eu fui secretário no governo Marcelo Barbieri. Então, a nossa equipe é uma equipe mas eu critiquei uma vez, e até me puxaram a minha olheira. Se desculpa, viu, Roberto? Até fiz uma crítica a você. Eu acho que o Roberto não tem aquela competência que fala que tem. Até uma pessoa muito competente me disse, puxa, você não conhece o Roberto e tal. É um cara muito competente. Agora, no tempo do Marcelo Barbieri, não pagava as contas de luz.
Verdade ou não? Igualmente, no último governo, Não, pegamos mas- 9 milhões de contas ainda não Não, contabilizadas. mas eu tô dizendo a né? você, agora, é gozado que o governo tinha... Mas nunca faltou energia. Não pagava o telefone, não pagava energia elétrica. Eu não sei o que está acontecendo. Tanto com o governo Barbieri como com o governo... Quer dizer, o Edinho, então, era mágico? Fora a dívida do INSS, né, que é um dos compromissos pesados que a Não prefeitura estou defendendo, tem. sinceramente, não estou defendendo. É que se eu colocar alguém aqui, do outro lado, então você vai ter uma discussão ampla tal, né? Então eu estou recolhendo aquilo que me falam, né? Então é isso aí. Agora, eu não vi na divisão do Dedinho, conta de luz não paga, era gigantão sem pagar a conta, telefone sem pagar a conta, internet sem pagar a conta. Eu não sei o que está acontecendo, sinceramente. Você pode explicar. Bom, vamos lá. Em questão de administrativas, a gente pode ir. Agora, em questões políticas, a defesa se combate respondendo à altura. Por exemplo, tem um inquérito civil no Ministério Público aberto, porque nós chegamos na prefeitura, dia 2 de janeiro, brotou das gavetas 9 milhões de reais em contas de energia não contabilizadas, sem empenho, e teve que fazer um projeto de lei de despesa de exercício anterior. Então, de cara, você tem 9 milhões de reais sem estar na contabilidade da Que prefeitura. foram aqueles com relação extratos à energia. apresentados pelo De Angeli e pelo prefeito. Isso. Aquilo realmente está sendo Foi pago. uma denúncia. Algumas dessas contas feita. estavam em litígio, por exemplo, a prefeitura estava brigando dizendo que não era dela. Olha, ali nós apuramos vários problemas, né? Por exemplo, o hospital de campanha que tinha sido encerrado em 2022, o contrato estava ativo com a CPFL e nós encerramos em março de 25, e era um móvel vazio. Então todo mês vinha 12 mil de reais de conta. Como isso está no Ministério Público, tudo isso vai ser apurado, a responsabilização, e também porque não contabilizaram na época certa, né? Então, para ficar na energia, que foi o ponto aqui levantado. Agora, a conta de luz, telefone, essas coisas, nós não tivemos nenhum corte assim nesses serviços, até porque a gente chama para conversar. Esse 9 milhões foi parcelado, Luiz, respondendo sua pergunta, foi feito um parcelamento administrativo, né? Devido até à intervenção do Ministério Público, a CPFL fez a isenção dos juros futuro disso, então foi um bom parcelamento, assim como a gente tem negociado várias outras situações. Diga uma né? coisa, Roberto, tem dinheiro da CIP guardado em banco ou não? Tem dinheiro da CIP, Quanto? tem um fundo, eu não sei dizer agora, mas São milhões e milhões? milhões, sim. Agora, eu vi falar que o governo passado sabia manipular o dinheiro, pegava o dinheiro da CIP, pagava as contas, depois cobria, fazia esse jogo que talvez, me parece que a atual administração não está sabendo fazer esse jogo. Porque tiraram uma pessoa muito competente, me disseram, não sei se é verdade, foi para esporte, né? Foi para na Fonte de Como é o nome Esporte, dele? eu Você sabe o nome dele? Não me lembro Puxa agora. vida, eu até ia marcar o nome Roberto dele. deve conhecer. Que era muito competente, que trabalhava com essas questões e tal, e que encostaram ele na Fundo Esporte. É verdade isso? Não, eu não sei da pessoa, É sinceramente. verdade, Guidolino? Não sei quem é o cara. Não posso Olha, dizer. eu sempre afirmo que nem na questão, quando o pessoal fala de funcionários comissionados, hoje 50% do nosso quadro é de funcionário de carreira. Então, hoje na Fazenda, por exemplo, o Roberto é a única pessoa que não é Então- concursado na prefeitura. Então, viu, o resto, Guidolino? todos os cargos de chefia são funcionários de carreira. Agora me diga uma coisa, por que você não pega o dinheiro da CIP, cobrir aqui e depois você repõe o dinheiro da CIP? Não pode fazer isso? Pode, tem até lei que tramita isso. Você tem um limite de 30% hoje, com a PEC vai ampliar para 50%. Então por que não faz isso? Dentro da lei a gente faz, não tem nenhum problema. O problema é quando excede isso, né? Se a gente for entrar nessa discussão também, vamos ver que se alguém excedeu esse limite. A gente respeita a legislação, tá? Então a lei autoriza até 30%. Tem lei federal, agora vai ampliar para 50%, de todos os fundos, não só o CIP. Você tem usado esses 30% ou não? Sim, tá usando. sim, lógico. Tá manipulando. É Manipular a forma- não é num sentido pejorativo. Manipular é Remanejar, porque então, o orçamento exige. Isso daí já fazemos lá 8 anos atrás, não tem nenhum problema, porque foi uma lei do Michel Temer, da época, que acabou autorizando. Então, assim, as questões dentro da legalidade, a gente parcela, a gente conversa com o fornecedor. Se for entrar no fornecedor de ontem da educação aqui, que nós conversamos com ele, ele fez uma notificação no dia 21 de julho para a prefeitura que estaria suspendendo os serviços dele, né, da empresa. Muito bem. No dia 21 de julho, a gente foi lá e fez o pagamento da último pagamento para ele. Era uma nota fiscal do mês de março, que venceu em maio. Fomos lá, pagamos uma nota num gesto de esforço. Mesmo assim, ele não retirou a notificação de encerramento dos serviços.
Bom, se não tem o serviço, eu não é aquele que está na urgência de a gente conversar. Eu tenho que conversar com quem está ainda fornecendo a merenda, fornecendo o transporte escolar, fornecendo o serviço de segurança. Acaba ficando para segundo plano, naturalmente, aquele que não está prestando serviço. É natural, né? É a força do que o cara vai te entregar contra com quem que eu vou atender primeiro. Dentro de uma fila grande de fornecedores, qual que é a prioridade nossa? Continuar na manutenção de quem está prestando serviço. Então, mesmo assim, a gente não vai dar calote nesse fornecedor. Ele só muda um pouco de prioridade. Só que nós estamos trabalhando várias frentes. O secretário de governo comentou aqui algumas, mas tem muitas outras, né? A gente tem um parcelamento do INSS que a gente não concorda que foi feito. O ex-prefeito foi muito mal instruído, inclusive por pessoas que nós tivemos que afastar da secretaria, muito mal instruído, fez um parcelamento errado. Tanto que ele fez errado que ele foi lá e entrou com uma ação. Na sequência, uma ação revisional, ou seja, para rever o ato que ele parcelou erradamente. Tinha uma comissão, uma comissão ali que instruiu erradamente o prefeito. É por isso que eu gostaria, né, de ter outro lado. Por isso que o prefeito... eu gostaria de ter o outro lado também, né? Porque, eu entendo. É que eu não conheço isso. É difícil conversar. Porque a gente conversa com o outro diz que a culpa é sua. Conversa com vocês, a culpa é deles. Então a gente fica no meio de uma saraivá de bala. Por isso que eu gostaria de colocar, viu, frente a frente para certamente buscar a verdade, Luiz Antônio. Mas, Madalena, eu acho que é importante essas colocações que você faz. E aí eu vou te falar assim, se eu escuto um lado, escuto o outro. E aí qual que é o fator? A gente sempre fala, tem a sua verdade, a minha verdade e a verdade. E aí eu vou falar que a verdade é o que vai para o Tribunal de Contas. Olha a importância do Tribunal de Contas. Se a gente analisar da gestão passada, né, tirando 23 e 24, que ainda não foi analisado, as 6 contas foi recusada pelo órgão técnico. As contas foram aprovadas no órgão político, que é a Câmara Municipal. Só que o órgão técnico reprovou 6 contas. E aí você vai falar assim, que nós estamos mentindo? Vamos deixar o Tribunal de Contas mostrar. Mas espera um pouquinho só, o Edinho governou 4 administrações, né? E passou incólume, sabe? E você vai em São Carlos, também tem. Você vai em Ribeirão Preto também. São Carlos teve as 6 últimas contas aprovadas. Eu sei, mas no órgão técnico do tribunal. Antigamente estava tudo. Agora, Ribeirão Preto tem contas não aprovadas. Então, quer dizer, tudo isso faz parte de um jogo municipal. Quer dizer, de uma administração municipal. Porque nós vemos de uma pandemia que as prefeituras ficaram realmente bastante deficitárias, as prefeituras têm problemas, enfim, é uma situação dele. Por isso que eu estou dizendo a você que quando você ouve um lado, o outro lado vem e diz o seguinte, eu desmonto isso com isso, tal. Então a gente fica, né, Luiz Antônio? O que eu acho importante... Você conseguiu o Donizete para rebater alguma coisa ou não? Eu preciso só conferir se ele está na linha, mas a gente tinha conseguido sim. Eu não sei se o Donizete está ouvindo. Você está ouvindo, Donizete, ou não? Helena, muito bom dia. Então, você está ouvindo aí? Você chegou a ouvir o argumento do Guidolin e do Roberto Pereira? Ouvi a entrevista toda, Madalena. Então me diga uma coisa, porque eu tentei com você, não estava conseguindo, mas eu quero ouvir os dois lados, sabe por quê? Porque, Luiz Antônio, eu fico preso entre Você tem razão, Guidolin, a verdade tem vários ângulos. Tá bom? E também os equívocos têm vários ângulos. Deve estar num ponto entre os dois. Dizer, eu não sei onde é que... Eu fico muito, muito preocupado com isso. Eu não quero prejudicar vocês, eu não quero prejudicar o passado. Eu quero a verdade vindo à tona aqui. Onde é que está a falha da tua administração, Donizete? Muito bom dia, Madalena. Bom dia ao Guidolin, ao Roberto também, ao Luiz, ao Ernesto, ao Fernando e aos ouvintes. Madalena, pelos argumentos do Roberto e do Guidolin, assim... Na minha opinião, não tem nenhuma novidade no que eles falaram. Tudo isso que eles falaram estava previsto, inclusive no relatório de transição nossa. Agora, do jeito que está sendo gestada a prefeitura, ela vai colapsar, Madalena. Infelizmente, a prefeitura vai colapsar financeiramente, coisa que não aconteceu no nosso governo. E nós nunca negamos dívidas. Não negamos dívida do INSS, não negamos dívida colapsar também a longo prazo. Peraí, Donizete, ia colapsar também com se a Eliana ganhar a eleição? Ia colapsar também? Não, sabe por quê, Madalena? Por que não ia colapsar? Eu vou chegar no que, na minha modesta opinião, está sendo um equívoco da atual administração. Nós pagamos os precatórios, Madalena, a longo prazo. Nós entrávamos com liminar questionando os valores do precatório. Agora você pagou 50 milhões de precatório até setembro, você vai pagar 100 milhões de precatórios até dezembro, a prefeitura não suporta.
Então o problema da Mas o Guidolin está dizendo, o Guidolin está dizendo que não tem como. Não obteve mais. Nós tentamos todas as saídas, Donizete. Bom dia. Donizete, nós tentamos liminares. Não pode, vocês não podem pagar o precatório do jeito que vocês estão pagando. Você tem que estender essa dívida. Senão a prefeitura vai entrar em colapso. Você não vai fazer folha de pagamento. Mas espera aí. Se nós não pagarmos, as contas da prefeitura vão ser sequestradas. Vem 5 dias, começa a sequestrar dinheiro. Então, se nós não tivermos uma liminar do CNJ, que é o órgão que faz a gestão do precatório no Brasil, a gente não vai conseguir. Tanto que nós entramos com os pedidos, o ex-prefeito teve com o prefeito Lapena, falou, vou ajudar. Acho que ele tem feito todo o esforço. Vocês não atrasaram muito para entrar com esse pedido? Não, nós entramos. Desde o início do ano a gente vem tentando. Então, assim, eu acho que ele também fez todo o esforço. Acontece que o órgão, que é o CNJ, disse que Araraquara fez tudo que era possível no passado. E que já não era mais possível. A PEC 66, graças a Deus, vem por trazer, porque agora ela trava. Então nós vamos pagar em torno de 2 milhões mês. Para quem vinha pagando praticamente 7, não é que vai sobrar dinheiro, nós vamos ter um espaço no caixa, né, Roberto? Para conseguir pagar fornecedores. Mas o que foi, já foi, nós tentamos. Então, assim, eu entendo a posição do Donizete, mas nós tentamos todas as saídas jurídicas. Se fosse possível, você acha que nós queríamos chegar nesse momento? De jeito nenhum. Bom, acho que o Donizete pode concluir para o Roberto também poder concluir. Bom, aqui. Eu não sei o que o Roberto ia dizer, porque o Donizete porque a gente tem que ter outro lá, porque a gente tem que. Eu não conheço o interno da prefeitura, o Donizete conhece. Então, é por isso que eu digo a você que um debate é muito importante para a gente esclarecer a opinião pública. Pois não, Roberto, você estava dizendo o quê? Não, que com relação ao parcelamento que foi feito do INSS, foi uma decisão por uma comissão, não foi uma pessoa isolada, e que, na sequência dessa decisão em parcelar, foi feita uma ação revisional na Justiça Federal, ou seja, para rever o ato daquele parcelamento. Foi uma decisão equivocada que foi tentada uma revisão, mas até hoje sem sucesso. Essa questão do INSS foi quando aconteceu essa questão do INSS no governo? Em 2017 foi feito o parcelamento, né? Porque tinha uma lei federal que autorizou a parcelar mais de 200 vezes. Mas e por que essa dívida do INSS? Porque era uma discussão na Justiça e estava suspenso no STF. Na sequência do parcelamento... Isso foi no governo do Barbieri. Por isso que eu conheço bem a matéria, conheço muito a matéria. Né? E, aliás, eu discuti essa matéria na Câmara Municipal. Mas quem fez o acordo? Que foi onde foi discutido com a parte da administração anterior, e eles silenciaram. Quem que fez o acordo? O Edinho fez o acordo quando ele retornou à prefeitura. O Edinho fez o acordo sob orientação de uma comissão mista. Tinha lá procurador, tinha administradores e também tinha cargo em comissão. O governo Marcelo fez uma compensação que eles entenderam que era necessário naquele momento e que tinha legalidade. E isso foi sendo discutido judicialmente. Quando o Edinho vence a eleição em 16, toma posse em 17, ele opta por reconhecer, ele faz um reconhecimento devido a essa comissão, ele faz uma confissão de dívida e faz um parcelamento junto ao INSS. Acho que uma semana, 15 dias após isso, a batalha jurídica que vinha se desenrolando, o Marcelo Barbieri, como prefeito, continua sendo responsável pelo que aconteceu, vence essa batalha jurídica no STF. E aí... o governo já tinha feito essa confissão de dívida e o parcelamento. Ô Guidolin, mas esse caso do INSS... Pra gente não é sobre o mérito da questão, mas não mostra que opções de governo sempre existem, né? O governo Barbieri fez o entendimento de que dava para suspender esse pagamento. O Edinho, sabe-se lá por qual orientação, sente-se pressionado, com medo dos impactos, negocia isso. Depois vem a vitória no STF, e aí eles passam a contestar o próprio confissão de dívida. Mas aí se comparar com o caso dos precatórios, o Edinho vai, tenta no CNJ fazer as contestações dos precatórios, porque o dinheiro que seria pago no INSS, a administração Barbieri desfrutou. Né? Os precatórios podemos dizer a mesma coisa, ou seja, são arranjos. Donizete, e essa besteira que a administração passada fez, baseada nessa comissão? Que reconhecer aconteceu? A dívida do INSS. Que besteira foi essa que eles dizem que foi besteira? Madalena, eu só gostaria de concluir meu raciocínio, vocês me deixassem argumentar do início ao fim. Das questões que foram colocadas aí, Malena, nenhuma delas é novidade, precatório não é novidade. Na minha opinião, estão fazendo de forma equivocada o precatório. Se continuar pagando dessa forma, a prefeitura realmente vai colapsar por conta dos pagamentos do precatório. Nós pagamos 180 milhões de precatórios e a prefeitura não parou. A
prefeitura não parou na nossa gestão. Agora eu quero entrar nas contas da CPFL, que foi colocadas aí também. Até agora o número real dessas contas não foram apresentadas, não existe esses 9 milhões, na nossa opinião. Se estão pagando conta de prédios que nós já não usávamos mais, estão pagando de forma equivocada. E a questão do INSS, Madalena, foi uma dívida que o Roberto, que está sentado aí na mesa com vocês, foi dele essa iniciativa, foi do governo Barbieri. E nós chegamos na prefeitura em 2017 com esse rombo também no pagamento do INSS. E não ficamos chorando, não ficamos reclamando. Fomos lá e resolvemos. Como que nós resolvemos? Criamos essa comissão, o presidente Temer, na época, vocês lembram, criou um refis, que era um refis favorável, que excluía juros e correção, e nós parcelamos a dívida nesse montante maior para poder dar fôlego para a prefeitura e tocar a prefeitura e não colapsar as políticas públicas como está fazendo o governo Lapena. Ontem eu vi na notícia aqui que não tem fralda geriátrica. Aí você vai pagar precatório, você vai pagar dívidas que você pode prolongar e deixar a população sem fralda geriátrica. Mas o Guidolin disse que não tem jeito. O Guidolin, o Guidolin disse que não tem jeito de você ampliar essa dívida porque chegou no final. É isso, Guidolin? É isso aí. Tem as liminares, a gente tentou as liminares e tem todas as negativas, a gente tem documentado isso. E aí, Donizete? Na nossa gestão, Madalena, todo mês a gente sofria pressão de precatórios, que tinha que pagar 4%, 3%. Nós entrávamos com liminar, prorrogávamos, parcelávamos, íamos lá e pagávamos o mínimo de precatório para manter a CMD. Daqui a pouco a prefeitura vai estar sem esse CMD, a população que me ouve, a certidão negativa de débito, não vai receber FPM, não vai receber repasses estaduais e federais. É isso que eu falo de colapsar as finanças da prefeitura por conta de decisões aí que estão sendo tomadas de forma equivocada. Pode escrever, Madalena, no mês que vem, o governo Lapena, pela primeira vez na história, nós deixamos recurso, só para concluir, Madalena, nós deixamos recurso em caixa para pagamento dos servidores, nunca atrasamos um dia da folha de pagamento dos servidores. E nesse ritmo que vai de pagamentos de precatórios no governo Lapena, isso vai ocorrer pela primeira vez e vai entrar na história. Bom, então você percebe, né, Luiz Antônio? Você percebe, Guidolin, você percebe? Como é dura a vida do jornalista? Se ouve um lado, então você... Tem certeza absoluta. Tá você ouve outro lado. Então eu fico perdido mas no meio da não história. É você, é a cidade que está... Eu acho que a gente pode encaminhar a questão, né, pro mote inicial, né, que era a questão dos fornecedores. Roberto, aí acho que você precisa ter a chance de concluir o teu raciocínio, né? Dentro desse contexto todo, a expectativa da PEC, dificuldades com a folha de pagamento, pendências passadas e presentes com fornecedores, qual que é o teu diagnóstico e o teu prognóstico, né? Do que vem pela frente? Como é que sai desse impasse, Roberto Pereira? Não, ok. Inclusive, a minha proposta aqui é que a gente fale daqui para frente. Né? Certo. Não fique discutindo o passado. Aqui é a pauta que acabou entrando nessa discussão. Por isso que eu comentei de CPFL, comentei de INSS, mas não quero saber disso. Por exemplo, a respeito desse parcelamento que a gente não concorda do INSS, o que a gente tem que fazer? Estancar. É 1,5 milhão por mês que eu preciso correr e estancar. E por que eu falo correr? Porque nós detectamos, através de uma consultoria, inclusive, que quanto mais você paga desse INSS, o saldo devedor aumenta. Engraçado, né? Então o que nós fizemos? Fomos lá, olhou o parcelamento, tem uma portaria da Receita Federal que fala como corrigir isso, é uma conta totalmente leonina contra o município, e nós vamos entrar contra isso, para suspender 1,5 milhão por mês do débito de INSS e do nosso parcelamento. Até porque, como a gente já pagou mais que a metade que isso, na minha conta, eu trabalhei sábado. Nesse sábado eu estive na prefeitura para fazer a conta com a cabeça tranquila, sem telefone e tudo. Na minha conta nós já quitamos esse parcelamento. Olha como que são as coisas. Então vamos olhar daqui para frente. Esquece o passado. Não adianta a gente ficar remoendo. Agora essa dívida do INSS saiu quando? Coisa... Quando aconteceu essa dívida do INSS? Não, foi esse parcelamento. Essa do Barbieri, que depois... Mas por que isso? Porque, assim, ó, vamos lá. Houve um parcelamento, esse parcelamento está em curso. Ele vai até 2030. Mas e quando começar a não pagar o INSS lá atrás? De que ano foi?
Não, foi, Gestão Barbieri. Se vamos voltar na política aqui, então vai. Eu tô querendo falar técnico. Você fica puxando. Edinho, Marcelo. Eu não quero. Eu não falei uma vez o nome do Lapena. É que a técnica e a política se misturam. né? Não, Então, perfeito, mas todo o tempo aqui comparando. Então, vamos lá. Vamos falar do Lapena daqui pra frente. Então, o que o Lapena tá fazendo? Tá indo atrás de recursos e nós, tecnicamente, estamos apurando que a gente não concorda. O precatório a gente também não concorda. Só que não tivemos esse êxito. Só que vocês não sabem, tem um inquérito civil no Ministério Público, aberto, em curso. Por que se pagou tão pouco em administrações anteriores e jogou para essa administração um estoque enorme de precatório? Então, é coisas que não se falam, mas está lá no MP em apuração. Tá certo? Então as responsabilidades vão ser feitas na época certa. Por isso que eu falo, vamos daqui para frente. Daqui para frente nós estamos pagando para não ter problema. Daqui Vamos pra falar frente de solução. Porque a conta vai ser, se você não paga, a conta é bloqueada. Então, politicamente não tivemos sucesso no SNJ, muito bem. Então vamos ver qual que é a solução daqui para frente. Com a PEC isso se resolve. Os financiamentos nós estamos revendo todos. Você sabia que tem 6 financiamentos, 4 na Caixa Econômica, 2 no Banco do Brasil, que a gente paga 2 milhões todo mês de amortização, né? E foram financiamentos a taxas quase o dobro da Selic. O senhor sabia? Não sei, é isso. Então, aí o que eu estou fazendo? Agora eu pergunto... O que nós estamos fazendo? Estamos brigando, chamando a Caixa Econômica... Quem fez esses financiamentos? Administração passada. Referente a quê? Qual o destino do recurso? Então vamos lá. Teve reforma do teatro, teve reforma da pista... Do atletismo. Teve reforma do Gigantão, gastou-se ali 5 milhões no Gigantão, depois fez uma sessão por 10. É uma conta esquisita. Então, mas assim, é tudo que a gente não quer discutir. O que eu quero discutir? Estamos chamando a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. O Banco do Brasil já falei. É leonino esses juros, não existe isso no poder público, tá? Sem um subsídio sequer. E por que não teve subsídio? Porque o limite de endividamento da prefeitura estava estourado e não tinha garantia da União. Quando você tem garantia da União, o BNDES te empresta juros subsidiado, o Desenvolve São Paulo te empresta juros subsidiado, não o dobro da Selic. E quando eu falo que foi o dobro da Selic, ninguém contesta, porque os contratos estão lá. Eu acho o teu argumento muito forte, mas, por exemplo, qual que é a opção para a administração? Deixar o teatro fechado, por exemplo? O teatro municipal estava interditado. Tem que buscar a solução, né? Alguma outra a gente pode até ver a prioridade, mas por exemplo, o teatro estava fechado, ficou fechado. E aí eu não faço? Ou eu negocio, os juros não são os mais apropriados, mas o teatro está fechado há 5, 6 anos. Aí é uma decisão política, né? Sim, foi da época. Por isso que eu não quero discutir o passado. Eu trocaria a LED da cidade inteira. E como é que será que... Eu oriento o prefeito para que não. E como é que será que... Só que nós estamos pagando, está dentro desses 2 milhões de reais. Mas aí se alega que a economia de consumo da LED corresponde à parcela. Não corresponde. Economicamente falando, não tem toda essa efetividade. E a administração passada disse que teve, né? Sim, que ela então, quer dizer, é uma situação... Você percebe que a questão política e econômica, que elas se cruzam e fica naquele argumento que a gente... por isso que eu pergunto, Guidolin, como é que a Eliane estaria administrando hoje com uma situação como essa? Uma situação muito grave também. Também. Então, mas eu gostaria de... Sem poder fazer o discurso político de que a culpa não era delas, talvez. Eu não sei. Nós estamos falando de solução. Sim. E hoje a solução chama securitização da dívida, popularmente falando, venda da dívida ativa. Nós aprovamos lei na Câmara, inclusive com toda a base do governo, com toda a oposição. Todo mundo entende que sem aquilo o governo, esse ano a gente não fecha. Então, hoje nós tivemos, eu, Roberto, prefeito, visitamos diversos fundos e bancos na Faria Lima. Amanhã, quarta-feira, a gente espera a proposta firme de 2 bancos. A gente pretende arrecadar na operação total, não estou dizendo que essa arrecadação fecha amanhã, em torno de 70 milhões de reais, certo, Roberto? Onde nós vamos, esse fôlego, fora todo o esforço do prefeito Lapena em buscar recursos, é que vai fazer a gente fechar o ano. Então, por mais que nós estamos passando dificuldade, a gente tem certeza de que nós vamos fechar o ano. O que o Donizete falou que nós não vamos pagar folha, óbvio que existe risco. Mas com a entrada desse dinheiro, nós vamos pagar folha. O funcionário está recebendo em dia. Depende disso para honrar a folha até o 31 de dezembro? Com certeza depende da securitização. Depende. Se a notícia amanhã não for boa ou depois não for boa... a notícia é boa. Essa securitização, ela depende de algum fator político ou não? Não, é um fator de mercado. Técnico. É técnico. Hoje o governador de São Paulo, o presidente da República, não pode ajudar nisso? Olha, o ministro não pode? O mercado financeiro hoje está ansioso pela securitização da dívida pública. Por quê? O banco que investe, ele tem um retorno certo, não tem como ele não receber, porque
o cidadão tem que pagar seu imposto. Você deve IPTU, você não paga, você tem sua casa pode ser usada como garantia. Mas a prefeitura não perde, porque se ela tem 100 milhões a receber, ela vai ter que vender por 30 para o banco negociar por 70. Os bancos não perdem nunca, sabe? Sim. Isso aí vai ficar para a próxima administração. O segredo. É melhor 30 na mão do que 100 voando. O que acontece? Não, nós não vamos dar desconto no valor de face. A prefeitura não pode dar mais desconto que o valor de face. Certo. O que a prefeitura vai fazer é abrir mão do juro. Quando a gente faz refis, a gente não abre mão do juro. E aí quase a mesma coisa, certo? O banco vai lucrar com o juro. Só juro maior do que o da prefeitura. Não, o juro é o mesmo. É o mesmo. Só que ele lucra aquele juro. Só que ele entra com toda a expertise bancária de cobrança. Então ele acelera essa cobrança. Então ele consegue receber esse dinheiro de uma forma mais rápida do que a prefeitura receberia. Dá mais liquidez ao dinheiro. Essa lei que nós votamos em abril, hoje a prefeitura não pode mais fazer refis. Nós travamos, nós temos um estoque de 636 milhões de dívida ativa, onde nós pretendemos arrecadar 70 milhões. A partir do momento que a gente quita os 70, aí você abre uma nova rodada de arrecadação. Então, assim, a prefeitura está preparada, o mercado vai comprar esses debêntures que estão no mercado já. Então, os bancos vão comprar, o mercado financeiro está ansioso. É que o time disso, às vezes, não é a velocidade que nós precisamos, mas que ele vai acontecer no próximo mês, aí, mês que vem, pode ser que isso entre fracionado, ele vai acontecer. Certo? Estamos trabalhando, o prefeito, o Roberto, eu, toda a equipe técnica da prefeitura empenhado nisso. A oposição, tanto que eles votaram conosco nisso, eles entendem a necessidade do município. Ninguém é irresponsável, a oposição ser irresponsável por inviabilizar o funcionamento do município. Então você está querendo dizer que as empresas, por exemplo, como a JG e as outras empresas, um pouco mais de paciência, é isso que você está dizendo? Com certeza. A gente vem conversando diariamente. Eu falo assim, eu recebo 10 telefonemas, o Roberto deve receber 20. Tem prints aqui que a JG está dizendo que o Roberto não responde. Bota os prints aí, não responde há muito tempo. E o pessoal fica... Bota os prints aí, Major, por favor. Não da Meire, do Roberto Pereira. Por favor, do Roberto. O pessoal está dizendo que ele nem responde mais. Desistiu até de responder. É verdade isso, Roberto? Olha, eu vou te falar, cortando o Roberto aqui. A empresa vai lá e fala assim, eu quero um cronograma. Só que eu falo assim, o prefeito Lapena acorda cada dia para falar assim, quem que vai pôr a faca no meu pescoço hoje? Porque outro dia cortaram o transporte especial das crianças. Então a gente vive qual é a faca que vem no pescoço. E a gente toma decisões dia a dia. Eu falo assim, o Roberto, o prefeito, nós estamos lá, eu junto, todo dia tendo que tomar decisão difícil. É saber qual é o incêndio que nós vamos apagar. Mas nós temos apagado, temos conversado. Mas tem hora que nem a conversa é suficiente, porque o dinheiro não chegou na velocidade. A gente esperava concluir essa operação da dívida ativa até o dia 30 de julho. Eu já estou ficando apavorado aqui, porque eu estou traduzindo isso para termos domésticos e estou imaginando o pai de família que para fazer mercado entrou no cheque especial. Aí o cheque especial já está no limite, vem juros em cima dele, eu vou usar o meu cartão de crédito. Aí eu não pago nem o cheque especial, nem a fatura do cartão no mês seguinte, a coisa vai virando um bolo. A prefeitura está assim? Ou não? Ela só tem uma vantagem. Essas contas que atrasam, a gente não paga juro. É a única vantagem. Tá? A gente tem dá para negociar de outras formas. A gente não paga juros, a gente paga o valor de face dos títulos vencidos. É a única vantagem. Você falou de negociar algumas coisas com faca no pescoço, né? Tomar uma decisão de uma maneira mais forte. Uma das primeiras bombas que vocês tiveram que lidar foi com a demissão dos aposentados. E tem ainda uma discussão em cima do fundo de garantia. Isso tudo também não pode vir no futuro virar um monte de precatório, vir morder. Essa questão do aposentado também não afetou a prefeitura? Então, vamos lá. No começo do ano a gente fez algumas demissões, aí depois parou. Hoje ela está brecada por uma questão técnica. Tem um problema justamente por causa do fundo de garantia, mas a gente está esperando o destravamento disso. Quando você fala da questão da multa dos 40%, se a gente analisar o todo da ação, existe uma determinação do STF que determinou que a competência daquele assunto era da Vara da Fazenda Pública, do Estado. Certo? Eu vou dar uma notícia para vocês, já teve algumas ações que correu já de alguns demitidos, de que já foi negado, porque o pessoal tem entrado... Porque difere da maneira como foi feita na administração anterior, né? Que era com 40% de todo o fundo de garantia. É porque houve uma decisão judicial. Tá. Eu sempre... Cabe ao prefeito cumprir decisões judiciais. A decisão diz que o prefeito tem que pagar 40% do saldo existente na conta do dia. O prefeito não pode falar, eu sou mais bonzinho, vou pagar 40% da vida toda.
ou eu não vou pagar nada. Ele tem que cumprir a letra da decisão judicial, e é isso que ele tem cumprido. Então o prefeito, por mais... Se alguém aqui na administração achasse, eu tenho que pagar o 40% da vida... Não pode, porque a decisão judicial diz que é 40% do saldo do dia. Pode ter outra decisão Então, futura. o que eu ia completar aqui? Já houve ações já de demitidos já no início do ano, que foram para a Justiça do Trabalho, e a Justiça do Trabalho vem se declarando incompetente para julgar. Quem julga isso é a Justiça Estadual. E aí eu acho que a Justiça Estadual não vai contra a própria determinação dela. É óbvio que existe essa questão de competência, mas hoje é bem claro que a competência desse assunto é da Justiça Estadual, que era da Vara da Fazenda Pública de Araraquara. Isso foi determinado pelo STF, não sou eu que estou dizendo, né? E já tem algumas ações que já não tiveram sucesso. Então, poderia ser um caso de novos precatórios, mas o que nós vamos tendo de resposta é isso. Agora o Donizete está na linha ainda? Não tá. Ele estava entrando no voo. Eu só queria saber, né, essa questão dos precatórios, se ainda é possível fazer alguma negociação. Não tem mais... Então, agora com a PEC 66 selou. Porque o ex-ministro da Fazenda do Bolsonaro citava, o problema do precatório no Brasil é que não existia uma previsibilidade. Como que você não tem previsibilidade e você coloca isso no orçamento? E a PEC 66 vem por resolver isso. Agora ela estabelece índices, tanto para Estado, para município, como para a União. Então, a partir de agora, a partir do ano que vem, né, fechando esse ano, existe uma previsão. A gente sabe qual é o valor de precatório que nós temos que pagar. Tem um limite fixo. Agora, você tem tomado cuidado para não minimizar ações trabalhistas, que correspondem, acho que a maior parte de precatórios são ações trabalhistas, porque... São 6 mil ações. Mais de 10 mil ações trabalhistas. É um volume gigantesco de quase causas ganhas, porque a pessoa tinha que bater o ponto a 5, saiu a 5,5, outro era designado para função A e exerceu a B. A prefeitura tem feito um pente fino no RH para evitar que se gere precatório para frente, Guidolin? Estamos trabalhando. Então, assim, a gente sabe que tem um monte de coisa errada. Você chega lá, a gente tem mais de 7 mil funcionários. Isso não se resolve no estalar dos dedos. Quando a gente foi fazer o aumento agora que teve da database, a gente se reuniu com todo o jurídico trabalhista do município. O prefeito ouviu, eu estava junto na sala. Nós nunca fomos chamados do jeito que fomos chamados aqui. Então, tomavam-se decisões políticas. Isso... E a gente ouviu eles para como fazer da forma correta. Então, tivemos todo esse cuidado. Estamos tendo, vamos fazer auditoria na folha de pagamento. Existem erros, vamos encontrar erro. E a gente chega numa prefeitura onde se encontra desvio de função para todo lado. É óbvio que quando ele ocupa uma função de confiança, um cargo comissionado, isso não é desvio de função. Sim. Mas vou dar um exemplo chulo aqui. Se você andar pelo município, você vai encontrar merendeira praticamente em toda secretaria fazendo outros trabalhos. Agora é dessa administração? Não é. Vem há muitos anos dessa forma. Não é de hoje, não é de 10, não é de 5. Acho até que já foi pior quando a legislação trabalhista era até... Estou me referindo a 20, 30 anos. Isso já... Mas é difícil você resolver isso. Porque eu chego no funcionário, eu não posso obrigar ele para outro lugar. Ele tem que querer ir. Então, tem toda uma questão técnica que a gente tem que cuidar. E é uma situação lenta. Eu sempre digo que a gente chega no poder público e a gente tromba em paredes. O privado é muito mais rápido. Só que no poder público você tem que ter cuidado, são funcionários concursados. Eu falo assim, Roberto, prefeito, nós estamos lá de passagem. Quem permanece na prefeitura são os funcionários de carreira. E a gente tem que ter todo um cuidado para administrar isso. A gente quer resolver, mas não é fácil. Bom, eu acho que... Bom, agora é isso que fica, né? Bem claro que as empresas terceirizadas, que são as maiores preocupações, os funcionários, né? Com a preocupação de no próximo pagamento a coisa... Então quer dizer que com essa questão da securitização, isso aí resolve o problema da prefeitura. Vai trazer a paz para a gente virar esse ano. Estamos trabalhando. Isso quanto tempo mais ou menos? A gente espera amanhã ter uma resposta, pelo menos de uma parcela disso, e estamos trabalhando diariamente, buscando outros fundos investidores que possam estar adquirindo. Agora, é isso que eu digo a você, né? A função do jornalista é ouvir, a gente ouve um lado, ouve o outro, então se forma uma opinião a respeito do assunto. Obrigado, Guidolin, obrigado ao Roberto, né? Tem mais alguma coisa para dizer? Não, eu só queria agradecer pelo espaço, acho que é importante a gente estar aqui, porque existe um clima de insegurança na cidade, e a gente mostrar, o que a gente quer mostrar é a realidade do que a gente recebeu e que nós estamos trabalhando. Dioturnamente o prefeito cobra de nós, trabalha para que a gente consiga colocar o trem no trilho nessa prefeitura.
E vocês têm uma promessa do prefeito, nós vamos colocar esse trem no trilho e Araraquara vai andar para frente. Roberto? Nós não podemos esquecer que, não estou defendendo ninguém aqui não, mas a pandemia também criou uma situação muito delicada para todos os municípios e até para o Estado. Até para o Estado, e a gente sabe perfeitamente. Empresas, todo mundo sofreu com a pandemia. Então, quer dizer, é uma situação que, felizmente, a gente não tem hoje os problemas que a prefeitura tinha e ainda os problemas ocasionados pela própria pandemia, que também prejudicou o próprio governo federal naquela época. Então, quer dizer, todo mundo acabou sendo prejudicado e hoje nós temos que administrar exatamente esse tipo de problema. Muito obrigado. Algo para concluir, Roberto? Só para concluir, realmente a pandemia, nós temos restos a pagar de 2020 ainda. Então temos ainda resquício da pandemia. Ela causou um problema financeiro para todo mundo, né? Agora, nós hoje trabalhando muito mais o mercado de capitais do que os bastidores políticos, ainda que sob alguma crítica, nós estamos conseguindo essa operação no mercado por conta de credibilidade do governo Lapena. O prefeito foi conosco ao mercado, nós pegamos as mãos, ele se apresentou, os investidores ouviram, né, prestaram atenção no o que o prefeito tem pela frente. Nós temos ainda 3 anos aí de governo tranquilamente para colocar a coisa em ordem e foi dado um voto de crédito. Então, tem muito do administrador também, que por vezes recebe crítica política, mesmo assim temos 100 milhões aí em emendas que nós estamos discutindo e politicamente isso daí, mas o mercado deu um voto de confiança, por isso que a gente tem bastante pensamento positivo com relação à negociação da dívida com os bancos. E aí os bancos são bem melhores para cobrar do que o município e o poder público. Porque quando você deixou a prefeitura para o Edinho, segundo informações, pegou com uma dívida de 458 milhões. É isso mesmo? Não, negativo. Eu tenho aqui o relatório. A dívida da prefeitura era de 50 milhões líquida, tanto que as contas do Marcelo foram aprovadas e ele não entrou na lei de responsabilidade fiscal. Se fosse esse número, ele não sairia da responsabilidade fiscal. Então, aqui eu tenho, você percebe? Então, quer dizer, é a mesma coisa que o Edinho dizia que era 458 milhões, vocês dizem que é 1 milhão. Então a gente fica numa situação... Não, isso aí é tranquilo, Madalena. O relatório do tribunal, ouve todo mundo. O seu consultor aí que está te passando informação está passando errado, desculpe. É fato. O que está no relatório do tribunal? 50 milhões. A sequência, assumiu-se parcelamentos que estava em discussão no STF, estava sobrestado no STF, e depois teve o arrependimento, como eu falei. Nós trouxemos então os não dados. Tem 400 milhões. Tinha 22... Agora, 1 bilhão eu provei na Câmara. 22 bilhões. 1 bilhão e 100 eu provei na Câmara. 22 milhões e ninguém contestou. Os vereadores aceitaram, porque eu mostrei ponto a ponto, contrato por contrato, dívida por dívida. Então... Isso inclui o longo prazo também, né? Logicamente, claro. Mas se ele está falando 400 milhões, é porque tem longo prazo aí dentro. Porque tinha dívida da CTA, lembra? CTA ficou 22 milhões para pagar. Isso, do INSS que foi parcelado também. Esse assessor seu, ele sabe bem o que estava lá. Não sei, estou vendo aqui. Isso aqui está numa reportagem daquela época lá. Legal. Então é assim, tem que saber o que está dizendo. Porque senão a gente vai ficar aqui, Roberto Pereira, Edinho, Marcelo Barbieri, não leva a nada. Nós vamos ter que ir para frente, né? O que é ir para frente? É resolvendo pontualmente cada ponto. A gente está abraçando cada ponto, né? Nós estamos se esforçando no limite até de horário de trabalho. A gente não sai cedo da prefeitura, chega cedo, sai tarde, trabalha final de semana, tá certo? Então, o Lapena merece esse esforço nosso. Ele está confiando na gente e a gente também tem o respaldo dele e, por outro lado, ele tem trazido uma boa expectativa para a gente em termos de futuro. É isso. Tá certo. Muito obrigado. Conversamos com Roberto Pereira, secretário da Fazenda e Planejamento, e Leandro Guidolin, secretário de Governo da Prefeitura de Araraquara. Obrigado a vocês. Isso aí, obrigado.